Esté e esse é Eu, Bin e Eu. Vem. Tá muito calor. Vem que tá muito calor. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li no início do ano e é um livro que tem mexido muito comigo. Ainda tenho remoído tudo que eu aprendi, tudo que foi falado no livro. E esse livro se chama Autoridade Espiritual, do Watchman Nee. Falando um pouco sobre o autor, ele foi um pregador. Peraí que tá calor demais. Tô suando igual água aqui, gente. Ele nasceu dia 4 de novembro de 1913 na China, numa cidade da China, e morreu no dia 30 de maio de 1972, aos 68 anos. Ele foi um cristão pré-comunista, antes da China se tornar ter um regime comunista. E ele foi muito influente na sua época, foi muito conhecido. E com isso ele criou esse livro. Ele converteu ao evangelho, ao cristianismo com 17 anos, em 1927. E em 1900, se eu não me engano, 52, ele foi preso por professar a fé e já tinha sido instituído o comunismo na China, e ele ficou preso até o dia de sua morte. Então, você vê o plano geral aí. E, então vamos pro livro, pra obra em si. No próprio livro já fala que é um compilado de ensinos, de pregações, de um congresso se eu não me engano, a gente lê até aqui, ó. O conteúdo dessa obra compreende uma série de mensagens transmitidas em chinês durante o período de treinamento de obreiros realizado em Kulin, Fushao, na China, em 1948, as quais agora foram traduzidas das anotações publicadas por alguns dos participantes do evento. Então a gente vai encontrar um conjunto de pregações, de falas, de palestras que houveram nesse congresso. E tudo vai, como o próprio nome diz, autoridade espiritual, tudo vai girar em torno disso. Vai ser falar sobre o que é autoridade espiritual, como que, vamos colocar parafraseando, como funciona a autoridade espiritual. Só que um ponto que eu quero deixar bem claro desse livro, que é um ponto que é o que tem mexido comigo, é que nesse livro a gente não vê o ponto de vista do homem em relação à autoridade espiritual. Vamos supor, a pessoa que é subordinada a um pastor. A gente não vê essa visão. A gente vê a visão de Deus em relação às autoridades que são instituídas por ele. Romanos 13, 1 e 2, que fala que toda autoridade é instituída por Deus. Eu vou deixar o escrito aqui bem breve, assim, um blackout, assim, sabe? Mas ele vai mostrar a questão de Deus em relação a essa autoridade. Então, você vai ler como que Deus vê em relação às pessoas que estão sendo lideradas por uma determinada autoridade e como Deus vê as reações de cada pessoa. Então, por exemplo, se você não é a favor, se você começa a falar mal, independente seja o chefe da sua empresa, o chefe de sua liderança dentro da igreja, sua liderança, como vamos supor, seu pai, sua mãe, se você é contra aquilo, se você começa a falar mal, caluniar sobre aquilo, falar, Deus vai te ver como uma outra coisa. E se isso for algo que vem realmente do seu coração, Deus, ele vai tomar aquilo dali como rebeldia. E dentro desse livro você vai ver vários casos que ocorrem em questão da rebeldia e em questão de como Deus ele trata essa questão do representante. Quando Deus institui a autoridade, é como se fosse um representante dele aqui na Terra. Aí você se pergunta, e os tiranos e as pessoas que maltratam os seus súditos, as pessoas que são más? Essa é a questão que a gente leva para o lado do livre-arbítrio. Na Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê esses dois lados. Que temos os reis de Israel e de Judá, que são alguns reis seguem os princípios cristãos, os princípios de Deus, que ele mostra, os caminhos que Deus mostra para eles, e outros não. São todos da mesma linhagem, são todos do mesmo povo. Só que cada um escolhe como seguir. Então, Deus instituiu para que ensinasse o povo dentro dos princípios dele. Mas o líder tinha a opção de escolher ser ou não ser isso. Então, a questão dos tiranos, a gente vê essa questão de que é o livre-arbítrio. Uma dica para vocês desse livro é isso. Não é que você precisa ter, mas
Se você vê que você tem algum problema ou que você, simplesmente para ter conhecimento em relação a isso, você em relação a esse assunto, eu recomendo esse livro, que você possa ler e que você leia orando a Deus, pedindo a Deus discernimento e sabedoria para que você receba toda a mensagem, mas não como um meio de condenar determinada pessoa que você não gosta ou etc. Mas que você venha entender como você está diante de Deus em relação à situação que você está. Se você tem problemas com o seu chefe, com sua líder de ministério, com o seu pastor ou com outras pessoas, com seus pais, eu recomendo que leia este livro e esteja junto com oração e jejum para que Deus esteja clareando e mostrando a você o que deve ser feito. É isso o vídeo, que você possa ter gostado. Legal. Se você gostou, deixe o seu comentário, que você possa falar o que você achou. Se você tem outros livros sobre esse assunto, autoridade espiritual, que você deixa a dica. E comente e se inscreva, que você esteja compartilhando. Siga as minhas, eu sempre esqueço de falar isso. Siga as minhas redes sociais, os links estão no box de descrição. Mas para qualquer coisa, é só colocar eu, tudo junto, minúsculo mesmo, em todas as redes sociais, Facebook e Instagram, que vocês irão me achar. É isso e até a próxima.